Então eu nasci em Botuverá e depois mudamos para Brusque quando eu tinha 11 anos. E fui conhecer a Rosa quando já estava no quartel, com 19 anos. Vilimar, mas essa história está mal contada. Por quê? Eu conheci você quando eu tinha 8 e você 11, mas é que eu não prestava atenção em mim. É porque quando começamos a namorar, Maurício, assim, tinha um amigo meu que eu fui estudar em outro colégio e ele me mandou levar um recado para ela e aí eu comecei a prestar atenção nela, mas ele não foi lá falar com ela o dia que ele me mandou dizer. Aí no outro dia que ele me mandou de novo, eu pensei, não, eu vou arrumar ela para mim. Quando eu tinha 8 anos, que eu frequentava a escola, chegou de mudança uma família, né, por uma casa bem pertinho da escola. Então foi assim que eu conheci o Vilimar, desde criança, né? Dos 14 anos, daí eu, assim, meu pai comprou um caminhão novo para puxar o fumo e depois pôs truque para eu ir viajar. Mas quando ele era no toco ainda, depois de puxar fumo, eu fui uma viagem de São Paulo para Belém do Pará, que era chão desde Anápolis até o Belém, 1.600 quilômetros. Eu e o Glomir vinha do Nordeste, eu com o Scania e o Glomir com 11, 13, e aí nós já vinha conversando na estrada, porque o meu pai deu para nós começar assim a vida, que nem diz o outro, um pé de meia, 6 meses para trabalhar com um caminhão. E o Glomir estava na época de pegar esse caminhão para trabalhar os 6 meses. Aí nós vinha conversando de fazer a empresa e trabalhar junto, porque o meu sonho sempre foi a empresa, sempre foi o trabalho. E um detalhe, nessa viagem eu estava junto, grávida. Isso foi no mês de janeiro e a Lorismey nasceu em abril, né? Paramos lá, parou, né, no posto para abastecer, geralmente era à noite, tardezinha. Em Realeza isso foi, em Minas Ele Gerais. ia, abastecia, pegava um lanche, né, trazia para mim, eu não saía, né, do caminhão. E aquele dia demorou e eu fiquei ansiosa, né, o que será que aconteceu que está demorando tanto? Depois de não sei quanto tempo que ele chegou e disse, começamos a empresa. A gente encontrou o Tarcísio aí, aproveitamos conversar e ele aceitou de ser nosso sócio. Então a empresa começou lá em Realeza. Aí ainda ele falou assim, mas fica tranquila que eu tinha encomendado um berço para bebê que ia nascer, né? Aí ele, e agora em diante, então a gente vai ter um salário, são 3 salários mínimos por mês, né? Mas fica tranquila que a cama ainda eu vou pagar com o berço, não vai sair do nosso salário, vou poder pagar com o lucro dessa viagem. A única coisa que eu passei sozinha foi o dia que a Lorismey nasceu. E no dia de Páscoa, nós todos reunidos lá, né? E aí ele falou, dá tempo para eu fazer uma viagem ainda para o Paraná, depois eu volto, né? Aí eu fico aqui para esperar o bebê nascer. Só que ela nasceu no dia que completou 8 meses de gestação. Resumindo, a Adelino era de menor, mas sabia dirigir. Então foi a Adelino dirigindo, a dona Juvita acompanhando e fomos lá para o hospital, né? Quando eu estava grávida do Tiago, né, que eles descobriram o Mato Grosso, né, carregamento de grãos. Mas eu não gostei da ideia de ele ficar num lugar só, distante da família. Aí eu disse, Vilimar, acho que eu não quero mais ficar aqui, nós podemos morar lá, né? Aí ele disse, eu vou achar bom. Ele disse, então, enquanto, né, não chega a hora, você espera o bebê nascer, depois nós vamos, né? E quando nós viemos para cá, nós chegamos em janeiro, quando foi março, a dona Juvita já veio para saber se a gente estava bem instalado, sabe?
Depois é que veio o seu Vicente. E quando ele veio, ele já comprou uma terra já para construir uma casa na Vila Goulart, porque ele disse, não, aqui é bom demais, e aqui tem muito serviço, o que eu vou ficar fazendo lá se os meus filhos estão trabalhando aqui? O maior desafio foi a Lorismey, porque ela não queria, né? Ela era muito apegada à escola, e os tios, e prima, né? Aí todo o retorno, né, quando estava escrito retorno, ela dizia, pai, ó, tem um retorno, nós ainda podemos voltar. Ela ficava a viagem toda. Aí eu dizia, nós dizíamos para ela, não, mas você vai gostar, quando chegar lá você vai ver, também a gente não vai ficar tanto tempo, logo nós voltamos para casa. Quando eu me aposentar, nós voltamos para cá, eu dizia. Então, como ficou bastante tempo, minha mãe falou, não, então vamos também, porque não dá certo a gente ficar longe de você, não. Vamos morar no Mato Grosso para ver se você fica mais em casa, porque eu tô cansada de ficar sozinha. Só que acho que foi uma ilusão, porque daí a gente veio, logo comprou a fazenda, por mais que era ali no Jarudori, que era mais perto, mas mesmo assim ia muito. Aí passou um tempo, já comprou de Paranatinga, ia mais, passava a semana na fazenda, depois que quando foi a Boca da Mata, então, aí era dedicação exclusiva. Então foi bem ilusão a vinda pro Mato Grosso para ter meu pai mais presente em casa. Então, para mim, o importante era estar com a família reunida. Né, meus filhos junto com o pai, porque eu vi assim que a Lorismey, né, ela sentia muita falta do pai lá, né? E para que pudesse estar mais presente, a gente viajava. Mas aí começa para a escola, não tem mais jeito, né? E com 2 seria mais difícil ainda, né? Então, eu nunca arrependi de ter vindo. As mulheres sempre tiveram um papel muito importante, né? Por mais que era lema deles que mulher não trabalhar, as esposas no caso, né, não trabalhariam na empresa, que era só os maridos, mas se não tivesse as esposas dando apoio com os filhos, assumindo escola, médico, tudo que precisava, eles não poderiam ter tido essa dedicação que tiveram. Logo depois que eu mudei para Rondonópolis, a gente morava no pátio da empresa, né? Então a casa era dentro da própria sede da Botuverá, era a casa que a gente morava. Então a gente pergunta, você está na Botuverá desde quando? Eu nasci dentro da Botuverá, né? E na época que eu me recordo, meu pai já não estava tão focado em caminhão mais. O que eu me lembro, assim, meu pai já estava cuidando de fazenda. Porque o Jarudori, eu não lembro que ano foi, mas foi 87, por aí. Mas eu acho que em 89 foi quando comprou a fazenda de Paranatinga. E eu sei que nessa época ele focou na fazenda e ficava direto lá. Precisamos fazer alguma outra coisa. E o Orcival Guimarães, que já tinha Guimarães Agrícola aqui, né? Aí ele que me incentivava muito. Ali no Jarudori nós só plantamos arroz para o consumo. Depois lá em Paranatinga nós estava também preparando uma terra para plantar o arroz. Tínhamos levado calcário, adubo, semente, já estava lá. Aí resolvemos mudar, eu fui pescar lá para o lado da Boca da Mata, para frente, e acabou o óleo de uma das caminhonetes, bem lá onde é a Boca da Mata. E agora, eu andei um pouco por lá e disse, olha, esse terreno até me interessava, e um corretor ficou sabendo e foi procurar, e aí o Glomir fomos lá ver, nós olhamos assim, a mata era muito alta, não era um cerrado, eram as árvores finas, mas altas. E aí nós dissemos, não, mas aqui não interessa, tem muita mata. Mas depois voltamos lá, depois de um tempo, e acabamos comprando lá mesmo. E uma coisa assim que eu também sempre falo, né, Virimar, quando ele foi lá para a Boca da Mata, né, e logo foi trazendo gente, né, para trabalhar. Aí ele dizia, eu só arrumo funcionário bom se tiver uma casa digna, né, para eles morarem. Aí começa a fazer as casas, né. Mas quando a família está aqui, tem que ter boa escola. O que ele correu atrás de escola, arrumar professora, porque assim, até que a prefeitura dizia, não, vamos abrir uma escola. Onde essa professora ia morar? Era a fazenda que dava
alimentação, dava... Tinha que dar um emprego para o marido para a mulher poder dar aula. Aí, agora já tem escola, já tem bastante gente, precisa ter um posto de saúde. Aí, precisa ter uma igreja. Aí precisa ter padre, porque a igreja católica só é igreja católica com padre, né? Isso ele ia atrás de padre, brigava, chegou a brigar com o bispo uma vez, porque não arrumava um padre para ir lá. E esse bispo é amigo nosso até hoje, Dom Vital. Meu pai sempre falou aqui, sempre valorizou demais as pessoas, e o que mais importa para ele, dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, são as pessoas que estão ali, né? E ele marca muito a gente nessa bondade dele de conduzir e como que ele conduziu esses anos de empresa, esses anos de trabalho. A pessoa Vilimar, né, ele é uma pessoa muito humilde, né? Assim, um coração que aonde ele passou, ele deixou a história dele, o legado dele. Então, assim, a gente vê Vilimar, aonde ele passa, ele tem um amigo, ele tem uma história e ele carrega com ele. O meu pai sempre falou que a honestidade era acima de tudo, que se um ovo não fosse seu, não podia pegar, tinha que entregar para quem fosse o dono. Morando lá na roça, né, então isso me marcou muito, que tinha que ser íntegro, honesto, né, sincero com as coisas. Eu vejo assim que realmente meu pai tinha muita coragem, né? Porque hoje a gente deixar tudo para ir num lugar estranho e começar do zero, não sei se teria coragem disso, né? Eu sempre falo que cada um dos irmãos tem as suas características, né? E junto eles se complementam, e eu acho que foi o responsável por fazer a empresa chegar onde está. Então, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus pelo esposo que Ele me deu, que sempre foi um bom pai, bom esposo, amigo, né, meu companheiro, e com esse dom que ele teve, né, de cuidar das pessoas sempre, colocando muitas vezes o bem-estar das pessoas em primeiro lugar. Mas que tenho certeza, né, que por isso que Deus nos abençoou tanto, né, que temos hoje os filhos, né, todos trabalhando na empresa, família grande, reunida e próspera. Meu pai realmente sempre foi um exemplo de trabalho, de honestidade, de dedicação, de força, sempre amoroso, sempre é um exemplo realmente. Eu tenho muita gratidão por tudo que ele ensinou e ele ensina até hoje, para mim, para minha família, para os nossos filhos. Então, o Vilimar, ele é um paizão. É difícil até falar, né? E respirar bem, né? Porque o meu pai, ele não é um exemplo para mim, ele é um exemplo para todo mundo, né? Então meu pai é o tipo de gente que eu falo que quase não tem no mundo gente com coração do tamanho dele, né? Gente que se preocupa tanto com os outros do que ele. Eu vejo ele cuida mais dos outros do que dele mesmo. Então assim, é admirável a forma como ele trata as pessoas. Tem hora que a gente tenta se aproximar de pessoas boas, né? Meu pai, eu vejo que ele procura às vezes se aproximar de pessoas ruins. Não porque ele gosta de gente ruim, e sim porque ele quer melhorar quem é ruim. Ele quer ajudar, né? Então esse coração que ele tem, fala, não cabe no peito dele. Então isso aí é uma coisa que eu admiro demais, assim, eu respeito muito isso. Uma coisa assim que é uma lição de vida para todo mundo. Se puder modelar alguém, sei lá, ver alguém boa no mundo, eu acho que isso tem que estar do lado do meu pai para poder aprender e entender como ele é. O legado que ele deixa para todos nós, assim, para a família e para os descendentes, vamos dizer assim, força do trabalho. Ele é uma pessoa assim que
que não mede esforço para trabalhar. Trabalha demais, trabalhou demais, produziu demais e venceu na vida. Que eu tenho muito orgulho do senhor e eu vou falar para o senhor o que eu disse, né, no dia que eu perdi o meu pai. O senhor estava lá comigo, me apoiando junto com a dona Rosa, e nesse dia eu falei: seu Vilimar, agora o meu pai é o senhor. E eu queria dizer que é um orgulho muito grande considerar um pai como eu considero. Seu Vilimar, quero te agradecer por tudo que você é por nós, para minha família, para os meus filhos, para o meu marido. Você é referência para a nossa família. Muito obrigada por ser essa pessoa tão especial, esse sogro tão amoroso, bondoso, esse avô incrível. O senhor é muito, muito, muito especial. Nós amamos você. Quão bom é ver os irmãos viverem unidos, na oração, no trabalho e na memória, firmes, empreendendo e construindo juntos uma empresa, uma família e uma história. A semente lançada em terras distantes, aprendemos com os pais a cultivar, transportando, comprando e sempre vendendo, lenha, tijolo, telhas e muito mais a somar. César deixou a Itália e cruzou o oceano. Vicente e Juvita saíram do Ribeirão do Ouro e nós trocamos o litoral pelo Cerrado, sonhando com projetos para os anos vindouros. Com fé, trabalho e responsabilidade, na lavoura, no transporte e na pecuária, construímos nosso espaço nessa cidade, com gratidão pelas bênçãos e não pela sorte. Como é bom ver os irmãos e seus filhos crescerem, lutando com garras pelos mesmos ideais, investindo talento nessa empresa de fé, onde sonhos se tornam fatos reais. Vô Vilimar, nós te amamos! O Vilimar e o Glomera, andando aí procurando fazenda, acharam a fazenda lá na Gaúcha, né? Tinha o nome, a gente mantém até hoje, que é a Fazenda Boca da Mata, e aí onde iniciou de fato a era para a agricultura.